Bom dia! E a pastilha. Paulo Bosta. Caluniador e mentiroso. Filhotes da ditadura. I love me. Eleições, voto, democracia. O Canal Futuro encomendou ao Meme Explica uma temporada onde a gente tentasse pesquisar, entender, explicar as eleições. A gente vai falar sobre a polêmica das urnas eletrônicas, sobre a importância das pesquisas, as funções de cada cargo para que a gente vota. Nessa temporada, o Meme Explica as eleições. Quando a gente fala em políticos, às vezes parece que a gente está falando de uma classe superior, especial, totalmente distante de nós, do povo. Parece que as decisões deles não mudam a nossa vida, que não tem como a gente impactar as decisões deles. São dois mundos completamente à parte. Não. Muito pelo contrário. A política está presente em todos os momentos da nossa vida. E as pessoas em cargos políticos são meros servidores públicos, são nossos funcionários, de certa forma. Ou seja, eles trabalham para nós, pela sociedade, pelo povo. Eles tomam decisões que a cada dia afetam praticamente tudo ao nosso redor. E nem sempre a gente sabe quem são essas pessoas, que cargo elas ocupam e até mesmo o que elas fazem. Como dizia Aristóteles, lá na Grécia Antiga, o homem é um ser político por natureza. Então não adianta você não gostar, você torcer o nariz, você querer se alienar porque a política já faz parte da sua vida. Que tal então a gente entender melhor essa história toda? Bom, de 2 em 2 anos temos eleições aqui no Brasil. De 2 em 2 anos, nós brasileiros vamos às urnas exercer a nossa cidadania. Nesse ano de eleições presidenciais, a gente vai lá e dá 5 votos para 5 cargos. 2 para o Congresso Federal, o de deputado federal e de senador, 1 para a Assembleia Legislativa do seu estado, ou seja, para deputado estadual, e 2 para o Poder Executivo, o governador no âmbito estadual e o presidente da República. Mas o que são esses cargos? Para que eles servem? O que essas pessoas fazem? Bom, o presidente é o mais importante, mais conhecido. Ele é a autoridade máxima da nação. Como o Brasil é uma república presidencialista, o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado é o responsável por representar o país. É quem encontra autoridades internacionais, é quem mantém um diálogo aberto com os líderes, participa de cerimônias, tem responsabilidades diplomáticas, é quem faz algumas nomeações de alto escalão, é o chefe das Forças Armadas, entre outras coisas. Já um chefe de governo é quem lidera o país de forma, digamos, operacional. É quem tem que criar as políticas públicas, econômicas e sociais, cuidar do funcionamento dos poderes executivo e legislativo, liderar o diálogo entre os partidos, instituições e a população. Em termos gerais, o chefe de governo é a figura principal da política do país e o principal articulador das vontades da população junto aos ministros. Mas não é como se o presidente pudesse fazer o que quiser e der na sua telha. Claro que isso muda de país para país. Em algumas monarquias, o rei ou rainha é o chefe de Estado e um primeiro-ministro ou premier ocupa a posição de chefe do governo. Na França, o presidente é o chefe de Estado e indica o primeiro-ministro, que vai ser o chefe de governo, mas as funções são as mesmas. Por exemplo, no Reino Unido, o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, mas quem comanda mesmo o país é o primeiro-ministro, no caso Boris Johnson, que é o chefe de governo. No Brasil, é o presidente que acumula essas duas funções nele mesmo. Continuando no Poder Executivo, vamos aos governadores. Assim como o presidente, esse é um cargo do Poder Executivo, mas o governador deve representar o seu estado, seja em assuntos jurídicos, públicos ou administrativos. Quem representa o estado é o governador ou governadora. É o chefe das polícias estaduais, responsável pela segurança pública, por exemplo. Eles cuidam também da infraestrutura do estado, estradas, escolas, hospitais, portos, tudo que for estadual. Eles precisam buscar também investimentos para os seus estados e decidir como vai funcionar o orçamento. O que vai para a educação, o que vai para a saúde, o que vai para a cultura. É uma responsabilidade enorme, sim. Ou seja, pensa bem na hora de escolher em quem vai governar o seu estado esse ano. Mas vamos agora para o legislativo. Começando pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem exerce o poder legislativo no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse é o poder responsável por elaborar e aprovar as leis, fiscalizar o governo e, eventualmente, até administrar e julgar. O Congresso brasileiro é bicameral, ou seja, composto por duas
duas casas, duas câmaras. O Senado Federal, que tem 81 senadores, que representam as 27 unidades federativas, os 26 estados, o Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados, com 513 deputados federais que representam o povo. O sistema de duas câmaras existe justamente para equilibrar o peso político de todos os estados. No Senado, todos os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes, 3. Independentemente do tamanho da população. Enquanto na Câmara dos Deputados, o número de representantes de cada estado varia conforme o tamanho da população. Estados mais populosos, como São Paulo, podem eleger 70 deputados, enquanto que os menores, como o Acre, por exemplo, elegem 8. O deputado existe para propor novas leis, ou alterar e até revogar as que já existem. As propostas são votadas por todos os deputados. Qualquer projeto do Executivo, ou seja, da Presidência, precisa passar primeiro pela Câmara e depois segue para o Senado. Os deputados também têm a obrigação de controlar os atos do presidente da República e fiscalizar as ações do Executivo. Já os senadores podem também propor novas leis, normas e alterações na Constituição. Mas, além dessas funções, o Senado é uma câmara de revisão. O que isso quer dizer? Os senadores têm que avaliar e rever as propostas e projetos que foram aprovados na Câmara dos Deputados. Essa é uma das funções mais importantes dos senadores. Eles são tipo um filtro final antes das propostas chegarem até o presidente da República. Porque chegou ali, tá nas mãos de uma única pessoa dar uma canetada e afetar as nossas vidas pro bem ou pro mal. É, amigo. Os deputados estaduais têm funções parecidíssimas com a dos deputados federais, mas eles não atuam no Congresso Nacional e nem fiscalizam o governo federal. A relação dos deputados estaduais, como o nome já diz, é só nos estados onde eles foram eleitos. Eles ocupam cadeiras nas assembleias legislativas e fiscalizam os governadores, além, claro, da criação de leis, impostos e outras responsabilidades, mas sempre no âmbito estadual. Bom, esses são os cargos que nós, eleitores, votamos diretamente para escolher. E os eleitos têm o poder de montar suas equipes para cumprir essas importantes funções. Como eu disse no início, as decisões políticas permeiam a nossa vida. Agora, quem são essas pessoas que decidem questões tão importantes na nossa vida? Que cargos elas ocupam? Qual a importância dessas pessoas que muitas vezes a gente nem sabe o nome, nem lembra em quem votou, mas que estão lá afetando as nossas compras, os nossos hospitais, as nossas escolas, o que eles comem, onde vivem, enfim. Melhor do que eu ficar aqui falando é a gente poder ir conferir de perto a atuação deles. Você sabe o que faz um deputado estadual, um deputado federal, um vereador, um prefeito, governador, um senador da República? Mais do que isso, você sabe o gabinete e os profissionais que compõem a assessoria de todos esses políticos? Além disso, você sabia que aqui em Brasília tem muita gente trabalhando além dos políticos e dos partidos para fazer funcionar a nossa democracia? Por isso, aqui no Senado Federal, um dos centros principais do poder político do Brasil, eu vou falar com uma profissional que vai responder essas perguntas e ajudar a gente a explicar as eleições, a explicar os cargos políticos. Olá, obrigado por receber a gente. Esse aqui é o Museu do Senado, também chamado de Salão Nobre, porque aqui nas aberturas das sessões, por exemplo, os ministros, presidentes de outros poderes aguardam aqui, enquanto os presidentes do Senado e da Câmara sobem a rampa. Então, é um espaço, digamos, especial. E com a imagem dos presidentes do Senado. E ali na Proclamação da República também, né, que é um marco importante. O Data Senado teve uma pesquisa chamada Panorama Político 2022 e nessa pesquisa mostrou que só 53% da sociedade brasileira se interessa por política. E por que isso? Porque não tem educação, não tem informação suficiente e aí as pessoas não sabem que elas também podem interferir nesse processo. Se por um passe de mágica a gente conseguisse despertar esse interesse político, o que você acha que seria a primeira coisa que você gostaria de explicar, que as pessoas entendessem o mais básico? Queria que as pessoas entendessem o papel de cada político. O que faz o Senado, o que faz o Executivo, o que faz o Judiciário. E, Érica, você como diretora da Secretaria de Comunicação aqui do Senado, você consegue lembrar algum episódio que, de repente, te fez perceber, cara, olha a importância das funções desses cargos no impacto direto na vida das pessoas, no Brasil?
o mais recente deles, que foi a decretação do estado de calamidade na Covid-19. Se o Congresso não tivesse se reunido para permitir a movimentação orçamentária, o socorro não teria acontecido, o auxílio emergencial não teria sido liberado. Se não fosse o Senado, o Executivo estaria na ilegalidade. A gente tem agora como dar uma rodada com você por aqui. Você vai contando pra gente como é que é o trabalho no dia a dia, o impacto de vocês? Tá, então só uma curiosidade, aproveitando que a gente está aqui. Teve uma reunião antes da sessão do impeachment da Dilma, em que o presidente Renan Calheiros se reuniu com ministros, com senadores, para dizer como seria a sessão do dia seguinte. Foi exatamente aqui. Onde, obviamente, não posso ir ali sentar para demonstrar, mas foi aqui sim. Olha, esse aqui é o Salão Negro. Ele é interessante porque quando você tem toda a abertura de ano legislativo, posse presidencial, os parlamentares ficam esperando aqui quando os presidentes sobem a rampa. Aqui fica sempre cheio de jornalistas esperando o presidente chegar ou sair. Então, aqui é o Salão Azul, né, na porta da presidência. Primeira secretaria fica aqui, secretaria-geral da mesa. Quando a gente vê uma sessão e tem uma pessoa do lado do presidente falando, é o secretário-geral da mesa. Ó, agora esse projeto, é esse, já voltou, troca. A gente sabe o número de senadores, o número de deputados, mas as pessoas às vezes têm na cabeça que são essas pessoas que estão ali trabalhando. Mas em torno disso são milhares e milhares de pessoas. Né? Num gabinete você precisa do chefe de gabinete, você tem um assessor de imprensa, você tem outros assessores que ajudam o parlamentar ali na formulação das leis, para poder pegar as demandas que vêm dos estados e dos seus municípios, para que eles não percam nada. Ainda ficar atento aos projetos que estão entrando na pauta. Esse aqui é o túnel do tempo, porque se a gente olha aqui na lateral, tem a história dos acontecimentos do Senado. Ele liga os anexos, né? A gente está passando aqui, o eixo da esplanada está aqui em cima. E a CPI da pandemia foi a primeira sala ali, foi ali que funcionou à esquerda, no corredor das comissões. E, Érica, você falou que tem a parte ainda onde você trabalha, que é longe daqui e que também tem mais um monte de gente, né? Porque nem todo mundo cabe aqui. O complexo de comunicação, por exemplo, surgiu depois desse prédio construído por Oscar Niemeyer. Voltar para lá, tem mais lugar para mais gente trabalhando. Aqui fica a parte da escrita da Agência Senado, tem uma parte das relações públicas, tem cursos gratuitos para o cidadão. Você entra no site, a gente está sempre anunciando cursos de leis, de português. Ou seja, não é só uma questão de ter muita gente, mas tem muita gente porque tem muita coisa sendo feita. Né? E a minha sala é essa última aqui, onde eu fico acompanhando. É um olho no noticiário, o outro olho na TV Senado. E se precisa, a gente corre lá para o prédio principal para atender os senadores. Nossa, acho que deu para ter uma noção geral de que não dá para ter uma noção geral. Porque é muita coisa, são muitos lugares, muitas funções. E, no fim das contas, cada uma dessas funções, dos políticos aos assessores, é uma peça nessa engrenagem, né, da democracia mesmo. Isso, a gente está aqui servindo o cidadão e o parlamentar que representa esse cidadão, né? Tudo isso funciona para poder dar esse equilíbrio entre os poderes e fazer a democracia o que ela precisa ser, né? Que é o poder do povo. Aproveitando que estamos em Brasília, ligar aqui para o nosso advogado para tirar aquelas dúvidas legais sobre o tema da vez, cargos políticos. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Vem cá, existe algo na lei que garanta a independência entre os três poderes, que é tão importante? A própria Constituição dispõe isso em seu artigo 2º, quando ela fala que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Então, eles têm sua capacidade harmônica e independente. E como se pode evitar que um poder exerça influência sobre as decisões do outro? Fran, existe um sistema de pesos e contrapesos. Então, cada poder exerce sua função típica e atípica. E cada função típica e atípica do seu poder específico não pode invadir o poder específico do outro. Então, temos que ter sempre um equilíbrio nos atos e funções de cada poder que não invada e nem agrida o poder do outro. Obrigado, doutor Marcelo. Qualquer coisa te ligo daqui de Brasília para tirar outras dúvidas. Valeu! Vou conversar agora com a professora, doutora especializada em cargos políticos, para explicar para a gente a relação da sociedade do povo
com os seus políticos eleitos. A senhora consegue fazer um paralelo entre o Brasil e outros lugares do mundo nesse aspecto da participação do povo de forma na cidadania mesmo? A participação política ela está sempre em movimento e ela sempre depende muito sobre do quanto o poder público recebe essa participação. Então, é importante que haja canais no governo, que haja canais no Estado para receber essas demandas, para que a participação continue acontecendo e as pessoas se sintam representadas. Você acha que esse fato do brasileiro não lembrar direito em quem votou para certos cargos políticos tem relação com essa sua explicação? Frequentemente, a gente passa muito tempo refletindo nesse presidente da República, mas para deputado, no dia da eleição, a gente liga para alguém e fala: peraí, você sabe quem você vai ver e tal e tal? Então, realmente, você não tem nenhum envolvimento, você esquece. A gente precisava dar mais atenção às eleições, sobretudo às eleições legislativas, que têm um papel muito importante, que são justamente essas arenas que vão fazer esse canal da sociedade civil acessar o poder público, acessar o governo. Que canais mesmo efetivos a senhora acha que a gente tem para cobrar, questionar e acompanhar mesmo o que os nossos políticos eleitos estão fazendo? No site da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente tem o número do telefone do gabinete dos parlamentares, para quem quiser ligar. A gente tem o e-mail dos parlamentares, por que não? Para quem é mais jovem, por que não procurar nas redes sociais, que hoje são muito valorizadas pelos políticos, que fazem muita diferença. Então, são caminhos que, inclusive, os jovens sabem fazer melhor que os mais velhos. Então, explorem o uso desses caminhos para poder tentar se inserir do jeito que vocês são. Cidadania é isso, é a gente participar da política com tudo que a gente é e com o que a gente faz melhor. Então, procurar os meios em que você se comunica e que você se sente à vontade de se comunicar. Você sabia que já teve tiroteio no Senado brasileiro com a morte de um senador? O atirador foi o senador Arnon Afonso de Mello, que atirou contra um senador opositor, matando um outro colega no Congresso, em Brasília, no ano de 1963. Debates acalorados nas casas legislativas são normais em qualquer país. Às vezes, a discussão até descamba para violência física mesmo. Mas um assassinato no Senado brasileiro passa de todos os limites cabíveis. No fim do ano de 1963, os senadores Arnon de Mello, que sim, é pai daquele que você está pensando, e Silvestre Péricles já vinham se estranhando há alguns meses. Os dois senadores eram de famílias influentes no estado de Alagoas, e a presença dos dois na política ia elevando a rivalidade entre eles. Depois de trocar provocações em discursos e até ameaças por bastante tempo, os dois chegaram ao dia 4 de dezembro de 1963 para uma sessão no Senado. O senador Arnon iniciou os trabalhos naquele dia com as seguintes palavras: "Falarei de frente para o senador Silvestre Péricles, que me ameaçou de morte." Silvestre, obviamente, não aceitou o desaforo e xingou o senador Arnon, que, por sua vez, sacou uma arma que tinha na cintura, o popular 38, e atirou várias vezes na direção do senador Silvestre, ali em pleno Senado. O Silvestre conseguiu se jogar no chão e rastejar entre as fileiras das poltronas, também com seu revólver na mão. Tem até reportagem do Jornal do Brasil contando essa história. Ele conseguiu desviar das balas e não foi atingido, mas muito graças ao senador João Agripino, que conseguiu conter Arnon e impedir que ele acertasse o senador Silvestre. Mas um outro senador, que tentava também apartar a briga ali, acabou sendo alvejado por engano. Era José Cairala, do Acre. José foi socorrido, mas acabou não sobrevivendo aos ferimentos e acabou falecendo no hospital naquele mesmo dia. E para piorar, em condições normais, José Cairala não era nem para estar ali. Ele estava na sessão como suplente, já que o senador titular estava com problema de saúde naquele dia. O senador Cairala tinha muito orgulho de ser senador. Essa seria a sua última sessão no Senado Federal. Por isso, ele ainda tinha levado a esposa e os filhos para assistir a sua última sessão. O senador Arnon de Mello foi inocentado. A morte foi considerada um acidente. A esposa de Cairala até pleiteou na justiça que Arnon fosse responsabilizado a pelo menos pagar pelos estudos dos filhos do senador morto, mas não conseguiu. Uma história trágica no coração, sem trocadilho, da República.
fazer aqui. Alexa, gravar. Tudo bem. Tá vendo? Eu quero um desse agora. Agora eu tenho um novo sonho de consumo. Tá vendo? O que o cidadão deve ter em mente, principalmente na hora de votar mesmo? Embora o mais fácil deva ser, e escolher em que candidato a presidente votar, o mais importante é você gastar 2, 3 meses para assuntar que tipo de deputado, que tipo de deputada, que pessoa representa aquilo que é o seu ideal. Até porque, para presidente da República, a gente nunca consegue ter o ideal. Você tem o quê? 5 candidatos entre os quais escolher? Deputado não é assim. Você consegue votar em um deputado e uma deputada que pensa muito parecido com você. Escolher essa pessoa bem, pesquisar, conversar, buscar se informar. E aí, começar a juntar um grupo de amigos e amigas, pessoas da família que pensam de forma parecida. Juntar uma quantidade maior de votos para esse parlamentar, isso é o mundo ideal. É dessa forma que a gente consegue, no tipo de sistema eleitoral que a gente tem hoje, eleger um Congresso de melhor qualidade. Agora, se o eleitor não presta atenção, vai continuar como está, que é piorando, e piorando, e piorando. Os eleitores das cidades pequenas e médias, eles entendem como é que esse jogo funciona. E eles têm um tipo de relacionamento com os seus deputados federais que é diferente do relacionamento nas cidades grandes. Quando você mora numa cidade grande, você, às vezes, não sequer conhece o deputado em quem você votou. Numa cidade pequena e média, não. As pessoas têm contato frequente com esse deputado. E elas votam num número pequeno de deputados. Agora, na cidade grande, o voto tende a ser um voto mais ideológico. A pessoa de esquerda vota numa pessoa de esquerda, a pessoa liberal vota numa pessoa liberal, a pessoa de direita conservadora vota numa pessoa mais conservadora. E como são muitos candidatos liberais e muitos candidatos progressistas e muitos candidatos conservadores, esses votos tendem a se fragmentar. Como os votos são muito fragmentados e muito distribuídos nas cidades grandes, as cidades grandes elegem poucos deputados. As cidades pequenas e médias elegem muitos deputados. Como as cidades pequenas e médias tendem a ser mais conservadoras, fenômeno global, tá? E as cidades grandes tendem a ser mais progressistas, a gente tem um Congresso mais conservador. E as pessoas deviam ter consciência de que é importante você concentrar votos em um parlamentar só. Principalmente se você está numa cidade grande. Quanto mais votos você deposita naquele parlamentar em quem você confia, maiores as chances dela se eleger. Então, provavelmente, a campanha política eleitoral na qual o cidadão médio devia se engajar com mais força é na de parlamentar federal, é na de deputado federal. Claro. Não é o que acontece. Eu espero que após as próximas eleições a gente consiga ter mais esperança no Brasil, mais emprego, mais segurança e certeza de que a vida de todo brasileiro vai melhorar. Esse ano, como muitos outros países, o Brasil corre o risco de perder a sua democracia. A minha grande esperança para essa eleição é que esse cenário não se concretize.